para dar razão da nossa esperança, da nossa fé. Então, eu me preocupo nesse sentido, de estar buscando a palavra, a orientação de Deus, para, nas oportunidades que tenho, dar esse testemunho da razão que é Jesus Cristo para mim, que move a minha vida, né? Correto. Você, Ana? Eu acho que é aquilo que eu falei no começo, né? Mudar a forma como a gente enxerga a cidade. E até a forma como a gente faz o evangelismo, né? Porque a gente, na maioria das cidades, na própria Bíblia, a gente vê histórias de pregar nas praças. Então, mas Brasília, ela tem um contexto diferente. Então, acho que a gente precisa renovar a nossa forma também de fazer missão aqui. Então, como é que a cidade vive? Onde é que os jovens estão? O que eles fazem na cidade? O que eles gostam de fazer? O que eles gostam de fazer? Onde eles linguagem. estão? Então, sair um pouco daquele padrão do que é evangelismo. Distribuir folheto na praça, fazer... Será que funciona aqui em Exatamente. Brasília? Então, acho que tem que... É por isso que eu entendo, desculpe, mas é por isso que eu entendo que a vida em si, porque onde você está tem jovem, você é jovem, onde você está tem jovem. E a sua postura, o seu perfil de cristianismo, é uma questão de forma de viver. Né? O testemunho, a alegria, né? A forma atlética, né? E assim por diante. Então, tudo isso eu penso que... E até, acho que Brasília, por ser muitas vezes considerada uma cidade de pessoas muito individualistas, eu acho que é aí que está a importância da gente, no nosso contexto social, né, as pessoas estão do nosso lado na faculdade, na escola, no trabalho, a gente precisa... Legal. São essas pessoas. Bruno, você tem alguma ideia diferente aí de como você pode atingir os jovens de Brasília? Você que está... que estava, né, na UNB e tal... Bom, Samuel, e eu vou concordar com a Aninha e com o que a gente tem já falado. A importância da gente entender, compreender mesmo, e aí eu sempre tomo uma iniciativa um pouco mais científica, né? Compreender a cidade. O que é essa cidade? Para depois, como a gente tem o Evangelho, a Palavra de Deus, a propagação da fé e a proclamação do Evangelho, para sim a gente elaborar novas estratégias mesmas, que vão de acordo com esse andar, né, histórico, social, político, econômico da cidade. Eu acho que seria um mecanismo um pouco mais cientifista, entendeu? Mas como eu venho da ciência, complicado, eu acho isso importantíssimo, porque a gente tem novos métodos de influenciar, novas estratégias e mecanismos mais eficientes. E é assim que a gente faz com a igreja. Então o evangelismo, né, a gente não vai em qualquer parque, a gente tem que ir onde as pessoas têm ido, quais parques, né? As universidades de maiores influências, enfim, como a Aninha disse, onde os jovens estão indo, né? Então, para cada mocidade hoje, das igrejas, de todas as igrejas, eu acho importante fazer um tipo de um levantamento, né? Eu acho isso essencial para que essa atividade cristã seja mais eficaz. E você, Carol? O que você tem feito, o que gostaria de fazer para mudar isso daí? Eu acho, Samuel, que assim, Brasília, por a gente conviver de forma tão próxima, como o pastor falou, com tantas realidades, ela te dá duas oportunidades. Ou de você ter consciência do que você tem que fazer, olha, não é todo mundo que tem os mesmos privilégios que eu tenho, não é todo mundo que vive como eu vivo. Ou você também tem a possibilidade de se fechar naquela realidade ali, que é a imagem que as pessoas têm de Brasília. Então eu acho que um passo fundamental para a gente conseguir fazer diferença como cristãos, nessa pluralidade que a gente tem de realidades, é a gente conseguir olhar o outro, a gente conseguir não viver só no nosso mundinho aqui, né? Falando em pluralidade, como a Carol tem falado, pastor, você vê que a igreja perde um pouco da sua identidade no meio disso ou não? Ela tem imprimido isso aí bem para a população? Eu posso perceber, eu creio que todos vocês também percebem que, de outra forma, eu sou muito otimista nessa questão, porque eu gosto de Brasília e eu gosto da vida, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo no meio de tudo isso, dessas realidades que nós estamos vendo. E eu posso perceber o seguinte, quando eu passo ali, eu moro ali perto da Sara Nossa Terra, certo. Eu vejo aquele mundo de jovem. Eu chego aqui na nossa igreja, dezenas e dezenas de jovens. E assim, toda a igreja que você chega, você vê muitos jovens. Ou seja, os jovens estão com sede de Deus, com fome de Deus. Isso é verdade. Muitas vezes eles não encontram aquilo que eles gostariam. Não sei, cada igreja tem a sua realidade, etc.
mas eu vejo que há possibilidade de aumentarem muito e de melhorarem muito neste aspecto. E eu, obviamente, que eu entendo que Cristo é a solução de tudo. É em Jesus, é na palavra de Deus, é na Bíblia, que toda a juventude brasileira vai encontrar de fato aquilo que eles buscam. Beleza, beleza. Vamos assistir um clipe então aqui agora e logo após nós estaremos voltando sobre como você enxerga a cidade de Brasília e o que você poderia fazer para mudar a realidade em que nós vivemos. Everybody. Faz muito tempo que eu chamado fui para servi-lo aqui, mas este tempo conseguiu apagar a chama que ardia dentro de mim. Oh, queima em mim, oh Deus, desejo de fazer o que eu não fiz e obedecer a tua voz sem hesitar e viver cada segundo em ti, amar-te sempre mais e mais, viver em Cristo eterna paz e jamais deixar o teu amor. Amar-te sempre mais e mais, viver em Cristo eterna paz e jamais deixar o teu amor. Ligue-se, a sua internet está tocando a nossa rádio. Rádio IP BSB Online, conectando Deus ao seu coração. Agenda. Olá pessoal, como vocês estão? Final de semana tem programação para todas as idades aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília. No sábado à noite temos o Culto Jovem, um programa super dinâmico e variado para a galera, sempre a partir das 20 horas. Domingo é dia de família e pela manhã, às 9h30, temos a Escola Dominical, que aborda assunto para crianças, jovens, adultos e aqueles a que pertencem à melhor idade. E às 19h temos o culto vespertino. E lembre-se, esta igreja está sempre aberta para receber você, sua família e seus amigos. Por isso, não perca mais tempo. Venha para cá e nos faça uma visita. Até mais! É isso aí, meus queridos, vocês estão acompanhando o programa inédito, o programa I9 Jovem com o programa Janela para a Vida, e nós estamos falando sobre como os jovens veem a cidade de Brasília e o que eles podem fazer para mudar essa realidade, o contexto em que nós vivemos. Mas aqui a gente só está falando de obrigação, o que a gente deve fazer, né? Como você poderia mudar a realidade de Brasília, mas vamos falar de Brasília num ponto de vista positivo aqui. O que é que Brasília tem de bom, Ana? O que é gostoso de fazer em Brasília? Olha, eu acho que Brasília tem... É basicamente assim, shopping. Eu vejo Brasília shopping, é parque, agora que tá surgindo muitos parques, né? As pessoas estão aprendendo em Brasília a voltar para os parques, né? Cada bairro agora parece correr, maratona, você viu o tanto que aumentou o número de maratonistas, né? Inclusive. Domingos, né? Tem muita gente legal, legal. E você, Felipe? O que você gosta de fazer na cidade de Brasília? Bom, eu gosto muito dos parques. Brasília eu acho que investe muito nessa área verde. E o que eu gosto em Brasília é que a gente consegue encontrar as pessoas facilmente, assim, na rua, conhecidos. Eu acho isso interessante em Brasília, apesar de ser uma grande cidade. Mas você não acha que as pessoas são um pouco fechadas? Tem essa facilidade de encontrar, mas como é que é o pessoal em Brasília para se relacionar?